Olá, meus amigos. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Professor Seca para mais uma aula de processo civil, mais uma aula de revisão. Mas antes de começar, vamos à nossa vinheta. Vamos lá. Bom, agora estamos de volta, começando mais uma aula de revisão de processo civil. Hoje será a nossa aula 1 do processo. Na verdade, nós vamos falar do quarto Instituto Fundamental do Direito Processual. Já falamos de jurisdição, já falamos de ação, e na aula passada falamos sobre exceção. Então hoje vamos começar aqui falando sobre processo. Eu começo aqui fazendo uma revisão sobre ação, porque no conceito lato sensu, ação é a garantia que todos têm de acesso à justiça, e no sentido estrito, ação é o direito de obter uma resposta de mérito, do Estado juiz, do Poder Judiciário, aos pedidos que lhe são formulados, e desde o momento em que a ação é proposta, então sim, haverá a formação de um processo que é instrumento da jurisdição. Bom, jurisdição, como todos já sabem, foi a nossa primeira aula dos direitos fundamentais do direito processual. Jurisdição é o poder-dever que o Estado tem, de trazer solução aos conflitos de interesse, aplicando a lei ao caso concreto que lhe é submetido. E é por meio do processo que o Poder Judiciário poderá dar essa resposta. É o meio pelo qual o juiz poderá aplicar a lei ao caso concreto. Feita essa distinção aí, essa revisão de ação, processo, e aí o processo ele pode ser considerado tanto pelos atos, como ele pode ser considerado pela relação. No que diz respeito aos atos, nós estamos falando em atos ordenados, sucessivamente, de maneira em que eles são praticados e devem ser realizados durante todo o transcurso do processo. E em relação tem a ver com alguns personagens, com os sujeitos do direito. Por isso que nós dizemos que aspectos do processo, nós temos o aspecto objetivo e temos o aspecto subjetivo, e no aspecto objetivo nós estamos falando justamente sobre o conjunto de atos, ou seja, desse ordenamento encadeado que é previsto em lei, previamente, e se destinam a um determinado fim, a um determinado objetivo, que é a prestação jurisdicional. E no que diz respeito ao aspecto subjetivo, o processo estabelece uma relação entre juiz e partes, autor e réu, que também é uma relação que se prolonga no tempo e vai implicar em deveres, ônus, faculdades e direitos, que caberá a cada um. Eu fiz um destaque importante aqui nesse slide, porque eu falo sobre as noções, de processo e procedimento. Então, todo processo ele engloba não só as noções de procedimento, como também ele diz respeito à relação jurídico-processual. O processo, ele na verdade, ele é um instrumento abstrato, porque ele não tem uma realidade corpórea. Mas é preciso não se confundir processo com autos. Os autos, eles, na verdade, representam um meio que pode ser físico, que pode ser digital. Ele é um meio onde você terá lá todos os atos processuais que serão praticados, que serão realizados, serão reunidos. Quando o processo é físico, você às vezes pode ter até vários volumes. E atualmente, na atualidade, esses autos eles são digitais, eles estão em um ambiente digital. De 2014 para cá, os processos passaram a ser digitais
E o que existe ainda de processo físico está sendo digitalizado, a tendência realmente é os autos físicos desaparecerem do cenário do judiciário e os autos serão efetivamente todos serão digital com o passar do tempo. Acredito que até o final dessa década. Os autos, eles na verdade, eles representam essa materialização, né, desses atos processuais e não é o processo em si. E aí por isso que no próximo slide eu faço essa distinção especificamente sobre processo e procedimento. Processo já falei para vocês, que engloba um conjunto de atos processuais que se delongam no tempo, estabelecem uma relação duradoura entre as pessoas, né, uma relação processual. E procedimento tem a ver com a forma, né? Qual é a forma que a lei determina o encadeamento desses atos. Por isso, nós temos alguns procedimentos. O mais amplo, o de maior amplitude, é o chamado procedimento comum e procedimento ordinário. Temos também o procedimento sumaríssimo, que está regulado nas leis de juizados especiais. E temos também os procedimentos especiais, que estão regulados no Código de Processo Civil e em alguns processos extravagantes. No processo sumaríssimo, nós temos então uma sequência bem mais concisa, mais concentrada, mais rápida, mais célere, enquanto que no procedimento especial, o encadeamento de maneira diferente, convencional. Não sendo um procedimento especial, obviamente caberá então ao procedimento comum ou ordinário. Instrumentalidade do processo. Quando nós falamos sobre instrumentalidade do processo, nós estamos dizendo o seguinte: o processo nunca é um fim em si mesmo. Ninguém ingressa, né, em juízo somente para obter um processo. O processo, ele na verdade, ele é um instrumento da jurisdição para aplicar a lei ao caso concreto que lhe é submetido. Daí se deve atender da melhor maneira possível a sua finalidade, que é fazer valer o direito da parte, que entende que esse direito tenha sido violado. Por exemplo, o processo, ele deve avaliar a pretensão do direito material que foi violado, como foi o nosso exemplo, e deve-se adequá-lo, amoldá-lo com um sentido de buscar satisfazer o interesse da parte que buscou a tutela jurisdicional. Feito toda essa abordagem, vamos falar agora efetivamente quais são os tipos de processo. Então, nós temos, na verdade, dois tipos de processo regulados na atualidade. No processo atual, esses dois tipos regulados hoje no CPC são os processos de conhecimento e processo de execução. No processo de conhecimento, o que se busca é uma tutela cognitiva. Nesse processo de conhecimento, ainda não se tem a certeza do direito, então precisa-se que o juízo diga a quem cabe o direito. Então, a prestação jurisdicional, o propósito é, preenchidas essas condições, né, esse direito virá por meio de uma sentença, por exemplo, por um acórdão. Já o processo de execução, aqui a pretensão não há dúvida sobre o direito, ao contrário, há uma certeza sobre o direito, mas o que se busca é a satisfação, é dotar o Estado juiz de mecanismos para que aquele que teve seu direito violado, seu direito de crédito, por exemplo, possa ter esse crédito satisfeito. E aí eu faço um destaque importante em relação a esses dois tipos de processo, onde eu afirmo que, na verdade, a cada tipo de processo você tem uma forma de crise. Processo de conhecimento, a crise de acertamento ou de certeza, que decorre da dúvida sobre de quem realmente, né, tem direito disputado. A crise aqui no processo de conhecimento é esse. A quem cabe esse direito? Ao autor ou réu? E aí se busca essa certeza. Já no processo de execução, a crise está dentro do inadimplemento. E aí o que se busca aqui não é saber o direito, já se tem essa certeza, mas é a satisfação. A pretensão do exequente é ter a satisfação do seu direito. E aí
dando sequência, ainda dentro de processo, no processo de conhecimento, nós temos inclusive uma separação das possibilidades de tutelas que podem ser editadas pelo Poder Judiciário, né, pelo Estado juiz. Então a tutela proferida pode ser de natureza condenatória, pode ser de natureza declaratória e pode ser de natureza constitutiva, tanto no seu aspecto positivo como no seu aspecto negativo. Quando a gente fala no aspecto negativo, a gente está falando, ela é constitutiva, desconstitutiva. Quando nós falamos na tutela jurisdicional condenatória, aqui a parte postula, na verdade, que o réu seja condenado ao cumprimento de uma obrigação, uma prestação que ele tenha assumido, que pode ser pagar, caso a obrigação tenha sido em espécie, em pecúnia, que pode ser fazer ou não fazer, e pode ser entregar uma coisa. Já na tutela declaratória, o que se busca aqui é a certeza sobre a existência ou não de uma determinada relação jurídica. E na tutela constitutiva, nós temos aqui a postulação pela constituição de um direito ou a desconstituição de um direito. Nas tutelas condenatórias, lá no direito civil, estudamos o direito de dar, o direito obrigacional, dar, fazer e não fazer. Então aqui, quando nós vamos para o processo, a obrigação de dar ela é dividida entre pagar e entregar coisa, que seria coisa diversa de dinheiro. Então aqui nós temos uma relação de crédito e aí a pessoa é condenada a cumprir com uma dessas condutas, pagar, fazer, não fazer, entregar coisa. A declaratória, o exemplo clássico, a ação declaratória de inexistência de débito, quando uma pessoa é cobrada por um prestador de serviços onde não existe nenhuma relação jurídica realizada, ou uma empresa de telefonia te cobrando uma conta e você não é cliente dessa empresa de telefonia e ela está te cobrando uma conta mensal. Então, uma ação declaratória, de inexistência de débito, até porque não existe essa relação jurídica. Um bom exemplo clássico dentro dessa postulação, dessa tutela constitutiva, da tutela constitutiva positiva, podemos dar o exemplo da investigação de paternidade, onde se busca que o judiciário reconheça a relação familiar e, por isso, haverá uma constituição. E como constitutiva negativa, temos o divórcio, que visa desconstituir o casamento. E aí, no slide seguinte, nós vamos falar sobre o processo eclético. Esse processo eclético, ele surgiu em 2005 por meio da promulgação dessa lei 11.232, que alterou na época o Código de Processo Civil de 1973. Até essa lei, nós tínhamos no Código Civil de 1973, nós tínhamos processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. E, na verdade, você tinha o processo de conhecimento, a sentença dava fim a esse processo de conhecimento, e aí você pegava aquele título judicial e partia para o processo de execução com aquele título judicial. Ora, aí você tinha que citar de novo. Então, o que acontece? Surgiu, então, a ideia da criação desse processo sincrético. E aí, na verdade, o processo passou a ter duas fases. A fase de conhecimento, também chamada fase cognitiva, e a fase de execução, que o processo civil, a norma, denominou como cumprimento de sentença. Nós temos aqui a ideia de reunião. E aí o que acontece? Não há mais a necessidade, no momento que você passa para a execução denominada cumprimento de sentença, não há necessidade de você ter que citar novamente. Então, realmente foi uma grande conquista e o Código de Processo Civil atual, na verdade, consolidou já a ideia do processo sincrético, inclusive aperfeiçoou. Um outro fato que eu gostaria de destacar também
não se confundir, né? Não se pode se confundir o conceito de processo e conceito de ação. Falamos na revisão, no primeiro slide aqui, que a ação é um direito subjetivo público de movimentar a máquina do Estado, né? O direito de acesso à justiça. E aí nós estamos falando do conceito de ação lato sensu, onde se postula, onde se pede uma resposta de mérito. Então, isso é o conceito de ação. Agora, para que a ação seja viável, é necessário que ela percorra um caminho, para que leve ao provimento jurisdicional. E aí, obviamente, para que isso aconteça, há que se cumprir, né, atos ordenados que são estabelecidos por lei previamente, onde juiz e partes estão submetidos, e daí sim nós teremos o resultado onde você terá direitos, ônus, faculdades, obrigações, né? Então, a esse conjunto de atos ordenados é o que nós chamamos de processo. Então, cuidado, porque nós não podemos confundir processo com ação. Agora nós vamos chegar num ponto aqui importantíssimo, que é sobre pressupostos processuais. Então, enquanto o direito de ação depende de determinadas condições, só revisando, no conceito lato sensu, ação, acesso à justiça, ele é incondicional. Mas no conceito estrito sensu, que é buscar uma resposta de mérito, aí nós temos duas condições: o interesse de agir e a legitimidade ad causa. Então é necessário que se preencha esses requisitos. E também nós temos requisitos no que diz respeito ao processo em si, que nós chamamos de pressupostos processuais. Então, para que o processo alcance o seu objetivo, que é o provimento jurisdicional, como já falamos, e a resposta de mérito, então são necessárias duas coisas. Primeiro, o direito de ação de obter uma resposta de mérito. E dois, um processo válido e regular, desencadeado com o aforamento da demanda. Ora, meus amigos, nós temos primeiro, antes de adentrarmos nesses pressupostos, temos que fazer uma distinção entre as condições da ação e os pressupostos processuais. As condições da ação, elas são requisitos necessários, né, para que exista ação, sem o qual não se tem direito à resposta de mérito. Então você tem que ter lá o interesse de agir e a legitimidade ad causa. E os pressupostos processuais são os requisitos para que haja o processo válido e regular. Nesse caso, precisamos dessa regularidade para que o processo possa chegar a bom termo e o juiz possa realmente emitir o seu provimento. Sem isso, não há como chegar a esse bom termo, não há como, né, se emitir esse provimento. Então, pressupostos processuais, condições de ação e mérito. Antes de emitir a tutela jurisdicional, a resposta de mérito, é preciso que o juiz examine as duas ordens de questões prévias. Se foram preenchidos os pressupostos processuais e se foram preenchidas as condições da ação. Observe o seguinte, aqui está na ordem. Primeiro, o magistrado, eu faço esse destaque aqui agora no slide seguinte, porque isso é importante ter bastante arrumado na cabeça. O juiz deve proceder ao seu exame, primeiramente, aos pressupostos processuais. Então, primeiro ele verifica esses requisitos. Se o processo terá realmente um desenvolvimento válido, né, regular. Caso negativo, primeiramente, não preenchidos os pressupostos processuais, se for possível determinar que o vício seja sanado, ele vai determinar que a parte sane esse vício. Agora, se esse vício for insanável, vai julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme determina o 485-4, que fala exatamente sobre isso. Que o juiz deve observar esses requisitos, né, de validade e regularidade, denominados pressupostos processuais. Agora, em caso positivo, preenchido esses pressupostos processuais, aí ele vai analisar, né, as condições da ação.
Aí o juiz verificará se o autor tem direito à resposta de mérito, se ela preenche as condições de ação, se há interesse de agir, se há legitimidade ad causa, e se não, o processo será extinto sem resolução de mérito também. Então, conclusão: somente se preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação é que o juiz finalmente poderá examinar o mérito. E aí chegamos então ao final da nossa aula, ou seja, ao final dessa primeira aula sobre processo. Então, os pressupostos processuais correspondem à matéria de ordem pública. E isso quer dizer o quê? Por ser matéria de ordem pública, deve ser examinada pelo juiz de ofício. Outro fato: cumpre o juiz, do início ao fim do processo, verificar e tomar as providências e em que o não preenchimento pode culminar com a extinção do processo. Então ele deve realmente sempre sanear o processo. A ausência de alegação pelas partes, da ausência desses requisitos dos pressupostos processuais, ou também da condição da ação, não torna preclusa a matéria, por ser matéria de ordem pública. Então ela pode ser reexaminada a qualquer tempo, inclusive no segundo grau de jurisdição. Agora, cuidado, isso só não poderá acontecer, né? Não haverá mais essa possibilidade de se verificar de ofício a falta de condições da ação, né, ou dos pressupostos processuais, ou a requerimento das partes, em matéria de recurso especial ou recurso extraordinário. Por quê? Porque esses dois recursos exigem pré-questionamento. Então é preciso que esses requisitos de pressupostos processuais e condições da ação tivessem sido pré-questionados anteriormente. Se não houve pré-questionamento, isso não é possível acontecer quando se tratar, né, desses recursos especial e recurso extraordinário. Então, com isso, nós concluímos, né, a nossa aula de hoje. Mais uma vez eu venho aqui agradecer vocês pelo prestígio. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu acho o processo apaixonante, então eu sou suspeito para falar. Então até a nossa próxima aula, mas eu quero lembrar vocês aqui, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de convidar seu colega também para estar aqui no nosso grupo, assistindo às nossas aulas, debatendo. Então conto com vocês, se inscrevam, dê o like e convide os amigos. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula.